casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhe falo em parábolas, porque olhando para eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouvirão com má vontade e fecharão os seus olhos, porque não veem com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo e é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desistirá. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os vossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, este Evangelho, para aqueles que acompanham a missa diária, vocês conseguem perceber que com Mateus
É toda uma caminhada que a comunidade de Mateus vai fazer. Jesus chama a conversão. Jesus convida Mateus para a sua casa. Mateus convida Jesus para a sua casa após esse momento de conversão, para que possa também dar-se a conhecer a outras pessoas que não conheciam Jesus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus ressuscita, Jesus cura a mulher. Então, ao longo dessas 2-3 semanas, nós vamos acompanhar a comunidade de Mateus, que vai trazer tudo isso. E esta semana, o sermão da missão, do convite para fazer a missão. É por isso que Mateus, a comunidade de Mateus, vai também chamar a atenção para o que Jesus vai falar nessa parábola. Esta parábola se dá em movimento, se dá em missão. Por isso eu chamo a atenção para relembrar essas leituras passadas. E convido até a pegar o livro de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, para poder rever toda essa trajetória, para entender por que Jesus chegou aqui. Por que Jesus falou isso? Ele convida o povo para sair em missão. Mas muitos que vão ao longo do caminho vão desistindo, porque vão encontrando outras situações, vão tendo medo, vão tendo ilusões passageiras. Mas a segunda leitura vai dizer assim: eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada a nós. Ou seja, todo o sofrimento que nós temos, todas as dificuldades, isso não merece ser comparado com a grande certeza da ressurreição que Jesus prometeu a cada um de nós. Por isso, precisamos fazer com que a semente, que é a própria palavra de Deus, possa germinar no nosso coração. Fazer com que a semente possa brotar, dar frutos, dar 100, 70, 30, enfim. Possa dar frutos onde quer que estejamos. Não sejamos como essas sementes que são mais rasas. Não nos deixemos iludir pelos sofrimentos que vêm trazer um sufoco como espinhos em nossa vida. É preciso levar a nossa fé com mais profundidade. Ah, Frei, mas eu não consigo, a minha fé é mais fraca. É o momento de germinar. É o momento de adubar. É o momento de trazer para a sua vida esse adubo da fé, a partir do exemplo dos santos, a partir do exemplo dos mártires, a partir do exemplo de tantas pessoas que vocês conhecem que estão dentro da comunidade. Jesus deve ser princípio e fim em nossas vidas. Alfa e ômega. É por isso que hoje, que é o 15º domingo do tempo comum, a igreja também celebra Nossa Senhora do Carmo. Frei, por que é que não estamos celebrando Nossa Senhora do Carmo? Nossa Senhora do Carmo, ela é a padroeira dos frades carmelitas. Então, é na festa de Nossa Senhora do Carmo para os carmelitas, ou para qualquer igreja carmelitana. Todas as outras igrejas, pelo fato de hoje ser domingo, dia do Senhor, Jesus é a excelência. Não podemos celebrar outro santo em dia de domingo, porque é Jesus o centro de nossa vida. É Jesus o centro da Eucaristia. Maria é importante, mas é Jesus que deve ser a centralidade de nossas vidas.
Se fosse um dia de terça-feira, por exemplo, segunda a sábado, então nós estaríamos celebrando Nossa Senhora do Carmo. Mas pelo fato de ser o domingo, o dia do Senhor, então é aberta a exceção apenas para as igrejas que têm ela como padroeira. Isso se dá não só com Nossa Senhora do Carmo, mas com São Francisco, com São Boaventura, que celebramos o dia dele ontem, né? Pouca gente conhece. Nossa Senhora das Neves, do lado direito São José, do lado esquerdo esse outro santo, que algumas pessoas confundem com Santo Antônio, é São Boaventura. Quem foi São Boaventura? São Boaventura, ele foi ministro-geral da ordem e tem duas versões. Uma versão é que ele estava muito doente quando era criança. E São Francisco, numa missão, passando, a mãe dele leva ele para São Francisco, e São Francisco dá uma bênção nele e diz: essa criança será uma criança de boa ventura. Outra versão é que a criança estava muito doente e a mãe pediu a São Francisco, e de noite ela teve um sonho, e nesse sonho São Francisco pegava a criança, abençoava e dizia que a criança era uma criança de boa ventura. Não sabemos a versão exata, se é com o sonho ou se é com a presença física de São Francisco. Mas foi a intercessão de São Francisco que fez com que ele pudesse ser essa criança de uma boa ventura que depois se tornaria franciscano. Os frades usavam roupa de vários modelos, várias túnicas. Então, o que acontece? Ele vai e padroniza. Esse modelo do hábito que nós temos hoje, foi ele que padronizou e disse: a partir de hoje, todos os frades vão usar o hábito desta cor e deste modelo. Ele também, muita gente fazia várias ideias, várias interpretações de São Francisco. Uns diziam que São Francisco não andava, ele vivia voando, que não comia, tudo. Então ele manda queimar tudo isso. Manda queimar tudo e ele escreve a biografia de São Francisco. Botando na peneira, como a gente diz, Então, ele vai fazer isso. Vai ser ministro-geral e ele vai organizar a ordem dos frades menores com muita coisa que a gente tem hoje. Mas ele vai dizer uma coisa: teologia. Ele era bispo, doutor, foi cardeal. Ele diz: teologia se faz de joelho no chão. O que é isso? Não adianta apenas estudar as coisas que estão no livro se você não acredita. Não adianta apenas vir para a missa se você vem só por vir. Tem que rezar, tem que acreditar, tem que fazer a experiência real de Deus. Se você fizer isso, está fazendo teologia. Se você estudar, por mais que seja a Bíblia, os santos, tudo, e você não acredita, se você não tem essa semente que nós acabamos de ouvir do Evangelho Filho, é apenas estudo das religiões. Então, que São Boaventura nos ajude a cada vez mais viver o Evangelho, a palavra de Deus, como ele acreditou. Disse que chegaram para ele e disse: olha, o Santo Padre está chamando você para ser bispo. Ele negou a primeira vez, negou a segunda. Pode negar só 2 vezes. Se vier a terceira, já não pode negar. Aí na terceira vez, aí vieram já com a roupa de cardeal. Ele estava lavando os pratos. Aí disse que ele falou: bota aqui do lado que depois eu pego. Depois eu lavar o prato eu pego. Por isso, essa imagem não tem. Essa imagem ele já está ali com a parte de cima de cardeal, vermelho, porque a coloração já está mais fraca. Mas se vocês voltarem na internet, tem algumas
tem a roupa de cardeal no pé dele. Ele colocou em primeiro lugar a vida em fraternidade, a vida em comunidade, a vida de amor. Nossa Senhora do Carmo é aquela mãe que vem também para nos animar, nos alegrar, apontando sempre para Jesus. Que ela nos ajude a subirmos o Monte Carmelo e, revestido do seu escapulário, sermos pessoas também comprometidas com o reino de seu Filho. Todos os santos são como essas sementes que nos apontam para Jesus. Que Deus nos ajude a cada vez mais germinarmos a semente em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus Pai.